Louvamos nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais nos encontramos, estamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder o privilégio de estarmos juntos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Genésio Mioto de Caldas Novas em Goiás, parabenizando Dulce Cremonese Lessa, completando mais um ano de vida. Parabéns, Dulce. José Raimundo é de Feira de Santana, na Bahia. Mara é de Manaus, Amazonas. Pede orações pela família, especialmente uma causa na justiça que ela tem há 4 anos. Cacilda Santos é da Agrovila 21, na Bahia, pedindo orações para todos aqueles com os quais ela compartilha os estudos. José Henrique é de Serra, no Espírito Santo. Eli e Irani são de Patinga, Minas Gerais. Gerson Ferreira Lima é de Guarapari, também no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos agradecidos pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado, agradecidos por esta nova semana que estamos iniciando de estudo na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo se faça presente conosco a cada dia, a cada momento, especialmente agora que vamos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, ajuda-nos, Pai, a entendermos a Tua Palavra, a colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa aqueles que nos escrevem pedindo orações. Mara, lá de Manaus, ela tem uma causa na justiça há 4 anos, pede pelo filho Manfrim que possa voltar ao Senhor. Também Genésio Mioto pedindo as bênçãos para Dulce Cremonese Lessa, que está aniversariando hoje. E Gerson Ferreira Lima também pede por sua vida espiritual. José Henrique na Serra pedindo por ele e pelos filhos Bruno e Júnior e todos os demais que nos escrevem pedindo orações, que Tu abençoes conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. É motivo de muita alegria podermos nos encontrar novamente e estamos na série do Evangelho de Marcos, estamos estudando capítulo por capítulo e estamos aqui vendo como Marcos ele escrevia especialmente os milagres de Jesus, as atitudes de Jesus, o que ele fazia, e não somente escreveu parábolas como nós estudamos aqui na semana passada, mas Marcos ele procurou mostrar como é que Jesus agia em todas as situações em que ele se encontrava, especialmente quando traziam enfermos a ele, quando tinha algum endemoniado. Enfim, Jesus ele estava sempre pronto a atender às necessidades das pessoas. E essa semana, dando sequência aqui ao Evangelho de Marcos, nós vamos estudar milagres que Jesus realizou ali à margem do lago, chamado Mar da Galileia, ou o Mar de Genezaré. Este estudo vai trazer para nós alguns exemplos do poder de Jesus e o que ele fez e que ele pode fazer ainda hoje na vida daqueles que creem nele, que têm fé no seu poder. Em Marcos, no capítulo 5, no verso 19, nos diz: Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Estas palavras de Jesus nós vamos estar estudando especificamente amanhã, quando nós iremos falar a respeito da cura de um endemoniado. E Jesus não permitiu que este homem que fora liberto dos espíritos malignos também seguisse Jesus como um dos discípulos. Jesus ordenou para que ele fosse para os seus parentes, para sua casa, e contasse o que havia acontecido com ele. Então, nós também, irmãos, quando recebemos uma bênção de Deus, quando nós somos curados, somos libertos, enfim, algo que Deus faz em nossa vida, nós precisamos contar, principalmente começando em casa, com os familiares, com os parentes, o poder que Deus tem. E então depois testemunhar a outras pessoas. Jesus, quando ele terminou de contar aquela parábola do grão de mostarda, Jesus então, juntamente com seus discípulos, eles entraram no barco para ir para o outro lado do Mar da Galileia. E aqui em Marcos,
no capítulo 4, e nos versos 35 a 41, nós lemos: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Esta passagem ela é conhecida da maioria dos cristãos, falando de Jesus com os discípulos atravessando o mar da Galileia, e Jesus estava cansado dos afazeres daquele dia, muitas curas, muitos milagres, orientações, e Jesus então entrou no barco com os discípulos e, devido ao cansaço dele, ele adormeceu. Os discípulos, como nós sabemos, a maioria deles eram acostumados no mar, eram pescadores. E quando nós falamos aqui mar, nós estamos falando do lago da Galileia. É um lago muito grande e ele tem 21 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura. É um mar realmente, um mar de água doce. E ali se levantava tempestades de vez em quando, como acontece em grandes rios que existem no mundo. Por exemplo, nós conhecemos muito bem o rio Amazonas, aí, que faz parte, de uma boa parte aí de estados do Brasil. É um mar de água doce, e ali também no rio Amazonas se levanta tempestades. E eu tenho certeza que alguns que estão nos ouvindo já pegaram tempestades ali no rio Amazonas, quando estavam viajando de um lugar para o outro, porque lá normalmente o transporte é feito de barcos, e de um estado para outro, quem vai de Manaus para Belém, lá no Pará, e são dias e dias de viagem, dias e noites, e o barco não para. E então, Jesus, e hoje os barcos são a motor, naquela época era remo, e Jesus então, com os discípulos neste barco, ele, cansado como eu disse, deitou ali atrás na popa do barco, dormiu, e essa tempestade se levantou. Os discípulos, conhecedores, sabendo como lidar com tempestades, eles começaram a remar e fazendo todo o esforço possível para poder sair daquela tempestade. Mas, conforme diz aqui o relato, as ondas se tornaram bravias, o vento muito forte, as ondas começavam a jogar água dentro do barco e os discípulos sentiram medo. E aí clamaram por Jesus: Senhor, vamos perecer. E então, esta ilustração, este milagre de Jesus ali no mar da Galileia, ela representa problemas que nós enfrentamos também em nossa vida. Quantas vezes nós temos enfrentado tempestades em nossa vida conjugal, nossa vida financeira, nossa vida de relacionamento com os filhos, na vida espiritual também, nos negócios, se levantam tempestades contra nós e normalmente nós fazemos como os discípulos, nós começamos a lutar sozinhos para tentar vencer aquela tempestade que está se levantando. Mas nós nos esquecemos de que Jesus está apenas aguardando que nós clamemos a Ele para que Ele nos socorra, para que Ele nos salve. Quando nós estamos aqui falando dessa tempestade lá no mar da Galileia, nós nos lembramos aqui do Salmo 104, nos versos de 1 a 9, diz assim: Todo o meu ser louve o Senhor, ó Senhor meu Deus, como és grandioso. Estás vestido de glória e majestade, envolto num manto de luz. Estendes a cortina estrelada dos céus, pões as vigas da tua casa nas nuvens da chuva. Fazes das nuvens o teu carro de combate, cavalgas nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros e os chamas de fogo teus servos.
Firmaste o mundo sobre seus alicerces para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com torrentes de água, com água que cobriu até os montes. Por tua ordem as águas fugiram ao som de teu trovão. Saíram correndo, montes se ergueram e vales afundaram ao nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Aqui o salmista, falando a respeito do poder e da grandiosidade de Deus, que tem o controle sobre todas as coisas. E Jesus, sendo Deus, ele também tinha o controle sobre a natureza, sobre os ventos, sobre a chuva, sobre as ondas. E quando Jesus então foi acordado pelos discípulos, clamando para que ele socorresse, porque eles iriam afundar, Jesus então repreende o vento e repreende o mar. Calme-se, aquiete-se. E no mesmo instante voltou a bonança. Vejam, irmãos, não sei qual é a luta, qual é o problema que você está enfrentando em sua vida hoje. Você sabe, eu tenho certeza que às vezes você tem lutado sozinho para vencer esses problemas, mas sozinhos nós não conseguiremos ser vitoriosos sobre qualquer problema que nós enfrentamos em nossa vida. A luta, a vitória nessa luta só vem pelo poder de Jesus. Deveremos crer que Jesus é poderoso, assim como foi quando esteve aqui com os discípulos, com as pessoas com as quais ele conviveu. Jesus é o mesmo poderoso ainda hoje, que está ao nosso lado agora, pronto a nos ouvir. Então nós precisamos ter fé, não duvidar. Vejam que os discípulos sentiram medo. Eles estavam com medo do que estava acontecendo. E mesmo assim eles continuaram lutando sozinhos, até que eles acordaram Jesus e pediram para que Jesus os socorresse. Muitas das vezes nós também sentimos medo na atual conjuntura que nós estamos vivendo. O futuro para nós é incerto, para toda a humanidade está muito incerto, estamos inseguros. Mas nós não deveremos ter medo, porque Jesus está conosco. Há um ditado que diz que o cristão ele não está isento de tempestades na sua vida, mas com Jesus no barco nós superaremos os problemas que nós enfrentarmos. Todos nós, cristãos ou não cristãos, passamos por momentos difíceis em nossa vida, mas o cristão tem a certeza, a segurança de que não está sozinho, de que Jesus está ao lado, pronto para estender a mão para dar a vitória sobre os problemas que nós enfrentamos. Que nós possamos confiar nesse Deus. É o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus que realizou milagres quando esteve aqui na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Ele está pronto também a realizar milagres hoje. Precisamos ter fé e aceitar a vontade dele em nossa vida. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas lembramos a todos que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.